A questão 38 do vestibular Unesp 2020 trazia um trecho de um conto de Edgar Allan Poe, publicado no século XIX. Era esta uma das grandes artérias principais da cidade e regurgitara de gente durante o dia todo. Mas ao aproximar-se do anoitecer, a multidão engrossou, e quando as lâmpadas se acenderam, duas densas contínuas ondas de passantes desfilavam. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareceu pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente. Quando davam algum encontrão em outro passante, não mostravam sinais de impaciência, recompunham-se e continuavam apressados em seu caminho. Bom, o conto de Edgar Allan Poe de 1840 mostra uma multidão de pedestres andando por uma cidade industrial, ou seja, reflexo da urbanização e da Revolução Industrial do século XIX. Bom, vamos ver qual alternativa trata melhor essa realidade descrita no texto. A solidariedade entre os habitantes, desenvolvimento da cidadania e a força da indústria. Bom, o autor ele destaca que as pessoas se movem individualmente, umas esbarram nas outras, mas não há interação entre as pessoas que demonstre solidariedade. Elas estão ali no seu caminho, mas elas não fazem coletivamente algo junto. Elas são pessoas individualizadas, embora a gente consiga observar um certo padrão de repetição entre elas. Então não há solidariedade, não há interação mostrada ali. B. Declínio das atividades comerciais, os ruídos incessantes das ruas e a solidão dos habitantes. Bom, a solidão em si está correta, né? Quer dizer, aquela ideia de você estar sozinho na multidão é o que o texto explora, mas ele fala que algumas pessoas tinham ares estritamente comerciais, ou seja, ele mostra a cidade como um ambiente do trabalho, como um ambiente do comércio. Então, nesse aspecto está incorreto, né? Ele mostra uma realidade de uma cidade industrial. Por que ao cair da noite, por que ao ligar as luzes aumenta o número de pessoas? São as pessoas retornando das atividades profissionais, retornando das fábricas, né? Então, é nesse contexto. Então, a cidade é comercial. C. A conformação de uma nova sensibilidade, o arcaísmo tecnológico e a imobilidade dos habitantes. Não, ele não fala de um arcaísmo tecnológico. Isso está inserido num contexto do século XIX de segunda revolução industrial. Ele fala de uma metrópole, de uma cidade grande, de uma cidade que é, no século XIX, gerida em torno da fábrica, em torno das modernidades de sua época. Então, não pode ser considerado um ambiente arcaico. Item D. Ordenamento do espaço urbano, controle policial da circulação e o crescimento do desemprego. A D fala do ordenamento do espaço urbano e da polícia. A polícia não é mencionada no texto, tá? Essa ideia de um estado policial, nós sabemos que ela aparece muito forte no século XIX, mas isso não contempla o texto. E, por fim, o item D fala em aumento do desemprego. Mas como o texto indica que o volume de pessoas nas ruas aumentou com o acender das luzes, ou seja, com a noite, isso implica dizer que essas pessoas até aquele momento estavam dentro das fábricas. Se houvesse uma ampliação do desemprego, o texto teria feito menção, por exemplo, da existência de um grande número de pessoas nas ruas durante todo o tempo, todo o dia. Então, não é também essa a referência. Sobra o item E, que diz o seguinte: crescimento populacional, dinâmica da circulação urbana e a impessoalidade das relações. Ele fala do crescimento da cidade, ele descreve uma situação de circulação de pessoas e nessa circulação nós observamos a impessoalidade delas, já que não dá para fazer a afirmação do item A de que haveria uma certa solidariedade entre as pessoas. O item E, ele responde à questão porque todos os elementos descritos na alternativa estão presentes no texto. Os outros itens de algumas das alternativas, embora a gente possa fazer uma inferência de mas havia de fato um estado policial, havia de fato um desemprego grande nas cidades, como por exemplo aparece no item D, pressupõe informações que não estão claras no texto. Então tome cuidado com isso. Quando há um texto e há afirmações que remetem diretamente ao texto,
Valorize isso sobre informações que carecem de algum complemento que não está presente no texto, tá? Então tome cuidado, leia o texto, olhe as alternativas e veja aquela que se refere mais claramente ao texto, e não aquela que às vezes atende a algum pressuposto que você lembra de ter estudado aquele conteúdo. As alternativas são restritas ao texto, no caso deste tipo de questão.